Estamos de volta com o terceiro bloco do Roda de Entrevista desta noite. E para esse bloco eu abro passando a bola, sem trocadilho, né, José Carlos Rangel? A bola é com você. Muito bom, e eu garanto que eu vou fazer o gol, vou apertar o meu amigo Evandro Gomes. Ele disse aqui, comandou a equipe, 14 anos, enfim, passagem em várias emissoras de rádio e tal. Trabalhou com muitas pessoas, muitos locutores, muitos comentaristas, muitos repórteres. Evandro Gomes, o seu locutor preferido, seu narrador preferido. Evandro Gomes, seu comentarista preferido. Evandro Gomes, seu repórter preferido. Vou fazer uma interferência sutil que ele vai entender. O narrador não vale compadrismo, viu, Evandro? Não, olha, nesse período eu tive grandes companheiros, como narradores, como comentaristas, muita gente como repórter também. Eu diria que de todos os locutores que eu trabalhei, e aqui estão dois, até o terceiro, que o Lopes também narra futebol, mas sem dúvida nenhuma que aquele que mais foi brilhante assim durante esse tempo todo foi o Edson Rodrigues. O Edson Rodrigues, ele já veio para cá numa época em que ele começou, foi em 73, um jogo que ele se consagrou aqui, aquele jogo Vila Nova e Goiás. Decisão nos pênaltis de madrugada. Nos pênaltis de madrugada, arrumou até casamento naquilo. A Leila, minha comadre também, ele é meu compadre, eu sou padrinho do Edson Júnior, mas eu acho que ele foi realmente o grande nome. Claro que eu trabalhei com Lédio Gonçalves, uma história bonita, com o Jurandir Santos, Calazans, Zé Carlos Rangel, Luciano Júnior. J. Júnior, brilhante. E você pegar outros locutores que passaram por aqui, todos brilhantes, é ruim a gente falar nome, né? Mas você me pediu para escolher um. Comentarista não vale você. Indubitavelmente, eu vou ficar com o Draulas Vaz, que foi talvez o mais famoso, embora na época a gente tivesse comentaristas aqui do nível de um Carlos Alberto Safadi, de um Jairo Rodrigues, de um Baltazar de Castro, tantos outros que foram tão brilhantes, mas eu fico com o Draulas Vaz. E eu me espelho muito nele, porque muita gente falava que o Draulas ficava em cima do muro, e eu sou da linha do Draulas, mas do respeito, sem agressão, e eu estou nesses 50 anos sobrevivendo a isso. Falando em cima do muro, mas estou sobrevivendo. Vê mais longe, quem fica em cima do muro vê mais longe. Exatamente. Exatamente. Agora, como repórter, assim também, por uma questão de gratidão, vou ficar com Levi de Assis, que foi brilhante, né? E que também foi um repórter muito respeitado no rádio esportivo. E você se inspirou, basicamente, você disse que ouvia lá no Maranhão a Rádio Bandeirantes, mais o rádio carioca que penetrava lá na sua região, mas você deu mais audiência para o rádio paulista, principalmente para Bandeirantes. Em quem você se inspirou para ser o Evandro Gomes que você é? Você falou agora há pouco do Draulas Vaz, mas já foi aqui. Antes de você se tornar um radialista, um jornalista esportivo, um cronista, quem foi aquela pessoa, aquele profissional que te inspirou, Evandro? Ô Lopes, embora seja narrador, não era da área de reportagens, mas Fiore Gilhote para mim foi o grande Genial, nome. né? Genial. Foi assim a minha maior inspiração para chegar no rádio. Eu lá em Mineiros, ele tinha um cantinho da saudade, ele era narrador brilhante, né? O tempo passa, torcida brasileira. Abrem-se as cortinas e começa o Prende espetáculo. bola, olha pra bola, ele gosta da bola. Isso. Aí ele tinha um cantinho da saudade, que era uma homenagem a ex-jogador de futebol. Eu saía do trabalho correndo de bicicleta lá em Mineiros para chegar para ouvir aquele cantinho da saudade. Eu, inclusive, foi inspirado nisso, nesse quadro do Fiore, que eu criei um quadro aqui para homenagear os colegas que se foram, chamado Microfone da Saudade. Eu cheguei a fazer 50, né? Aí depois já não tinha mais sobre quem falar. Falei sobre não só de jornalistas esportivos, mas de todos do rádio de uma forma geral. Então a inspiração veio de São Paulo, do Rádio Paulista. Lá eram Fiore Gilhote, Mauro Pinheiro, Roberto Silva, passava para outra rádio. Juarez Soares, era Haroldo Fernandes, Lucas Neto, Vitor Mourão. Haroldo Fernandes e Alfredo Orlando, os dois da Tupi. Eu também cheguei a ouvir muito Valdir Amaral, que era goiano, né? E eu ouvia antes o rádio do Maranhão. Lá tinha um locutor de um gol, tipo Habib Issa, aquele gol longo, você lembra, né? No seu tempo.
também do nosso tempo. Habib, isso é de Anápolis aqui, né? Foi brilhante como locutor esportivo. E tinha um locutor chamado Canarinho, lá na Rádio Timbira de São Luís. Também tinha um gol muito bonito. O torcedor do Maranhão Atlético Clube acompanhava. Mas a inspiração veio de São Paulo, Fiore Gilhote, que, aliás, na Copa do Mundo de 90, eu tive a alegria de conhecê-lo pessoalmente. Antes eu tinha tido contatos, tudo, mas nós ficamos em Turim, no mesmo hotel. O Fiore, ele te via uma vez, falava, muito prazer, Enzo de Lisita. Se ele te visse daqui 5 anos, ele ia te cumprimentar. Meu caro Enzo, prazer enorme reencontrá-lo. Tinha uma memória Então, fotográfica, assim, o Fiore. foi o cara que eu me encantei com ele. E depois que o conheci, aumentou o meu respeito e admiração por ele. Bom, você está falando, nós estamos falando de uma época interessante que não tinha praticamente mulher no jornalismo esportivo. Até me lembro, há uns anos atrás, quando a gente trabalhava junto, por exemplo, Rangel, a gente pedia uma repórter do jornalismo para fazer uma cobertura. Ah, não entendo nada de futebol. Quer dizer, e depois as mulheres criaram coragem e começaram a ocupar o espaço dela. E muitas estão, aliás, a grande maioria, por competência, não é só porque são bonitas, porque são competentes. Como é que você vê a participação da mulher hoje no jornalismo esportivo? Está tomando espaço, elas estão tomando espaço da gente? Não, nós temos hoje a mulher em todos os setores, né? Tem mulheres competentes, nós temos mulheres que apitam futebol e de forma brilhante, né? Vimos tantas aí, em Goiás aqui mesmo nós tivemos, como disse o Urias no dia da entrevista, a Cirlei Cândida, tivemos tantas outras brilhantes. Goiás e CSA, segunda-feira em Maceió, será um trio feminino. A árbitra e as bandeiras. Uma auxiliar, a outra vai ser o Emerson, de Minas Gerais, porque uma delas adoeceu. Sim, isso Foi, foi, lembrando já foi no jogo que isso de já trás, aconteceu, já passou, né? Já exato. aconteceu, nós nem sabemos quanto foi o jogo, mas exato. teve arbitragem feminina. Mas Sim, tranquilo. mas no jornalismo esportivo, de um tempo para cá é que surgiu. Nós tivemos aqui na Rádio Brasil Central, começou a Neucimar Moraes fazer galera, Exato. depois teve a Eni Aquino, quem mais que participou? E depois que eu saiba, assim, na TV Anhanguera, quando montou sua equipe de esporte, já tinha bastante mulheres. Nós temos a Norma Leite, que participa aqui como produtora há muito tempo. Nós temos a Cecília Barcelos Cecília, comentarista. Locutoras de rádio nós tivemos aí, Dalva de Oliveira, Cleusa Jacques, brilhantes, né? A Cleusa aqui que apresentava o instrumental aqui na Rádio Brasil Central, imperdível o programa. Assim, aí Outros nomes que a gente tem que lembrar. Thaís Freitas, Thaís Exato, Freitas, sim, a nossa Thaís. colega aqui de TV Brasil Central, a Graça Torres. Né? Sim, a Graça fez Copas Copa do do Mundo, Mundo. fez. A Graça é uma pessoa extremamente competente. Eu até disse assim, olha, o que a Monara fez recentemente, agora veio a Monara, e veio por mérito, pela competência dela, que ela fez o que a Graça tinha feito na Copa de 98, na França, quando ela organizou toda a Copa, já tinha feito 94 também, né? Já tinha feito 94 nos 94, Estados Unidos. você estava também? Estava, Sim. e depois ela foi a grande coordenadora nossa na Copa de 98. Fez Olimpíadas. Ela fez o sorteio, nós fizemos sorteio em Marseille, depois ela fez a Copa do Mundo. Eu sei que o Evandro fica constrangido de falar do trabalho da Monara, e eu fico muito à vontade para falar, porque a Monara, quando ela começou aqui como estagiária na equipe do Mané, na Televisão Brasil Central, e ela foi crescendo assim a passos largos, e você vê a independência dela. Isso que o Evandro falou do nome, ela tinha no trabalho dela, ela tinha uma maneira já independente, ela tem muita personalidade e muito conhecimento, porque não adianta às vezes ter personalidade se não tem a bagagem cultural, o conhecimento. E ela domina a área, não é daquela que fala superficialmente, não, ela tem conhecimento Profundidade. profundo, tem profundidade. E nesse trabalho... A Monara Lopes, para quem não sabe, ela morou um ano e pouco na Hungria. Nossa, interessante. Intercâmbio, né? Intercâmbio. Ela foi para lá Foi por estudar húngaro? 16 anos. Foi estudar húngaro? Ela não? andou bem na Europa quase inteira quando ela estava na Hungria. E ela voltou, ela falava alguma coisa húngara, mas é muito difícil. Hoje ela fala bem o inglês, fluentemente, fala bem o espanhol e dá uma arranhadinha em francês. Né? Bom, para encerrar esse bloco... Mas pode completar logo. Ah, sim, Mas pra aí, gente só encerrar. completando então, sobre esse trabalho nosso feito pelo sistema Sagres de comunicação na Copa da Rússia. Ela, ao lado do Vinícius Tondolo, liderou toda a organização. E foi uma coisa fantástica, assim, coisa que a gente, né, já usando essas ferramentas novas, de podcast, de gravações, levou o símbolo
nós levamos uma goianosca, né, que era uma coisa combinando com a Rússia, com a cultura russa, com a cultura goiana. E uma série de projetos que ela desenvolveu e foi uma cobertura fantástica. E foi lindo, assim, para vocês, para aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar, de ver ela trabalhando numa Copa do Mundo com o pai, na mesma transmissão. Foi emocionante, eu me emocionei em vários momentos de ver os dois trabalhando. E assim, eu lamento que ela não queira continuar, porque ela é uma das grandes jornalistas esportivas deste país. E eu A acompanhei estreia vocês. dela foi aqui na TV Brasil Central. Ela fez um programa comigo e nós tínhamos como convidados o Alfinete e o Evair. Os dois convidados. Nós temos que o Raulino, que está ali atrás da câmera, o Luiz Alvarenga, o Pastel, que estava lá em cima. Que está fazendo o a direção de imagem, exato. o Raulino aqui com Eles estavam essa os dois- câmera que está me pegando agora. Corta aí, essa câmera que está me pegando é a câmera do Raulino. Grande companheiro, o Raulino era o câmera no dia que a Monara participou de um programa aqui pela primeira vez comigo, né, que foi assim até emocionante, o Evaí falou, o Alfinete também, né, acharam um momento interessante. Bom, já que nós estamos falando momento família, eu não vou deixar de falar o meu lado, né? O José Carlos Lopes estava também na Copa de 94 nos Estados Unidos, né? Estava e a cobertura. Fabíola Mendes Fabíola estava. Mendes, Vilela, minha mulher. Exatamente, a Fabíola Mendes foi importantíssima para nós, porque naquela época, do nosso grupo, quase ninguém falava inglês, Exato. com Confluência ninguém. E ela foi quem liderou para a gente todo esse projeto, foi uma cobertura magnífica, fizemos muitos jogos juntos, viagens juntos. Então, fica aqui também essa referência a Fabíola Mendes, que foi, durante a Copa do Mundo de 94, a grande líder daquela transmissão nossa, com o Padre Jesus Flores, Padre Rafael, com o Cajuru, com toda a equipe. Luiz Carlos Bordoni, também nesse projeto. Foi uma cobertura realmente espetacular. E ganhamos a taça, né? Ganhamos. E logo mais eu passo o recado para ela do seu agradecimento. Vamos então para o intervalo, porque daqui a pouquinho a gente volta. Já foram 3 blocos dessa conversa gostosa, o tempo vai passando e a gente não percebe. Voltamos em instantes.